Olá, meu querido, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha estar com todos. Mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, lição de número 6. Ela vai falar sobre a sutileza das ideologias contra a família. O nosso texto áureo vai dizer assim: E diz o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Então, meus queridos, esse texto áureo, nós vemos a iniciativa de Deus quando o homem estava sozinho no Éden. Então Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Vou-lhe fazer, ou far-lhe-emos, ou farei uma adjuntora, uma companheira. Primeiramente, observe que Deus não fez duas, fez uma. E Deus não fez um outro homem para estar com Adão. Fez uma mulher. Então, partindo desse princípio, nós vamos estudar hoje sobre a família que tem sido atacada, que tem sido destruída nesses últimos tempos que nós estamos vivendo. A nossa verdade prática vai dizer assim: dentre muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planeja a destruir a família. Ou seja, meus queridos, nós estamos vivendo ataques ideológicos contra as famílias. E qual é o objetivo? É destruir, é acabar com a família. Porque a família, ela é um projeto de Deus. Mas a nossa introdução, ela vai dizer assim: nessa lição mostraremos que a família é um projeto de Deus, como eu já comentei aqui, e que há valores fundamentais sobre as quais ela está alicerçada ou ela está edificada. São valores, e esses valores e a família está fundamentada, que ela está edificada, são valores que partem da palavra de Deus. E nós vamos ver também, nós vamos tratar também do perigo que cerca, que ronda a família cristã. Então, meus queridos, nós vamos ver que prática como a infidelidade conjugal, bem como os modelos alternativos de construção da família, são danosas, são perigosas e demanda a nossa atenção. Então, nós vamos ver também esse assunto sobre os modelos alternativos de família que nós estamos vivendo, e são modelos que não são pautados naquilo que Deus criou e naquilo que Deus fez. São família alternativa, e nós vamos ver alguma dessas famílias alternativas. O nosso primeiro ponto aqui, e o tópico primeiro, vai falar sobre a família, que é um projeto de Deus. A família, ela é uma instituição divina. Quando Jesus foi consultado pelos fariseus sobre o divórcio, Jesus respondeu: o que Deus uniu, não separe o homem. Está lá em Mateus capítulo 6, capítulo 19, versículo 6. Jesus, então, ele tinha em mente que aquilo que Deus uniu, e ele cita isso aí, a gente já falou numa lição passada, ele cita lá no princípio, lá no começo, quando Deus uniu o homem e uma mulher, que foi o primeiro casamento quem fez não foi o homem, foi Deus. E ele, então,
ele responde os líderes religiosos e ele defende o casamento, né? E ele vai lá para Gênesis. A família, então, é uma instituição que foi instituída por Deus. Jesus confirma isso. Foi Deus que criou a família. Foi Deus que ajuntou a família e não o homem. Então a família é uma criação de Deus. E a família que Deus criou é para que a humanidade fosse abençoada. Não só a humanidade, mas também a igreja, que é o corpo de Cristo. O nosso tópico 2 vai dizer assim: a célula máter da sociedade. No contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida. Está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, que nós já falamos, né? Então, essa família, ela é a base da sociedade. Se a família vai bem, a sociedade vai bem. Se a família vai mal, automaticamente a sociedade vai mal. Família desestruturada, sociedade desestruturada também. Então a família é a base de tudo. Então não há dúvida, meus queridos, que a degradação da família moderna está no topo dos principais problemas sociais. O nosso ponto 1 do nosso segundo tópico aqui vai dizer assim: fundamento da família cristã. Primeiro, o casamento para a família cristã, que tem a Bíblia como sua regra de fé e prática, primeiramente ele tem que ser monogâmico e heterossexual. O que significa isso? Tem que ser de um homem e de uma mulher, né? Duas pessoas, um homem e uma mulher. E heterossexual, ele tem que ser de um macho e de uma fêmea. Então, nisso aí, nós estamos fundamentada, ou seja, o cristão, o fundamento dele para o casamento, ele tem que ser monogâmico, ou seja, não pode ser uma poligamia, tem que ser um homem e uma mulher e tem que ser heterossexual. O Novo Testamento fala muito do casamento monogâmico. Quer dizer que o indivíduo só pode ter um cônjuge, uma mulher e um marido. Isso é padrão bíblico para os cristãos. A poligamia, portanto, deve ser rejeitada como uma forma distorcida e pervertida da construção familiar. Então, meu querido, a Bíblia ela abomina a poligamia. Os cristãos, eles não podem ser poligâmicos, mas tem que ser monogâmico. O casamento bíblico também, ele tem que ser heterossexual. Ele não pode ser um casamento homossexual, como diz aí, homoafetivo. Tem que ser por um homem, por uma mulher. Porque Deus criou o casal, como eu já disse. Criou Adão e Eva. Deus não criou Adão e Ivo, não. Criou Adão e Eva.
e não criou também duas Evas, não. Criou um homem e uma mulher, criou macho e fêmea, assim Deus criou. O casamento, ele tem que ser indissociável. Indissociável. Deus, ele não quer que o homem se separe. O casamento tem que ser até que a morte o separe. Existem muitos valores que estão sendo investidos e às vezes até mesmo dentro das igrejas, mas o ensinamento da palavra de Deus é que até que a morte o separe. Porque aquele que Deus uniu, o homem não pode separar. O ponto 3 da nossa lição vai dizer assim: a sutileza da nova configuração familiar. Nós sabemos, meus queridos, que existe muitas configurações que se dizem família, mas a família mesmo, constituída por Deus e é baseado na palavra de Deus, é um só. É um homem e uma mulher. O comentarista, ele comenta, e nós vamos ler aqui, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ele vai falar sobre uma lei que, apesar de não ser aprovada no Congresso, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a união homoafetiva, olha que absurdo, homoafetiva, como núcleo familiar, como qualquer outro. Meu querido, essa lei, ela não passou no Congresso, mas o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que a união homoafetiva, ele é um núcleo familiar como qualquer outra. Como qualquer outra. Então, a própria justiça, ela quer destruir a família. Quer pregar valores investidos que não está fundamentado na palavra de Deus. Vamos continuar aqui lendo. Isso porque não havia e nem há uma lei aprovada no Congresso, isso que eu acabei de falar. No Congresso Nacional que legisle sobre este assunto. A partir do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em maio de 2011, o Superior Tribunal de Justiça determinou, olha que absurdo, determinou em outubro daquele ano que o mesmo reconhecimento se aplicava para os casamentos homoafetivos, ou seja, casamento de homossexual. Eu vou continuar lendo aqui para vocês verem um absurdo. Para evitar a falta de reconhecimento nos cartórios, o Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução que regulamentava os trâmites e proibiu os cartórios de recusar a celebração do casamento civil e a conservação da união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso não é lei, isso não passou no Congresso, mas isso é a justiça brasileira. Supremo Tribunal Federal, o STJ e o Conselho Nacional de Justiça, eles, então, obriga o cartório a registrar a união de pessoas do mesmo sexo, como casamento, como se fosse um casamento normal. Isso, meus queridos, é obra maligna que está contra a palavra de Deus. E essa nova configuração familiar dada pela justiça brasileira provocou reações entre os cristãos,
Isso é óbvio, vai provocar mesmo, porque nós entendemos que o casamento bíblico instituído por Deus é o casamento bíblico. Existe outra questão aqui sobre a sexualidade não binária. O que significa isso? Uma pessoa não binária, o que é isso? É aquela que não se percebe como pertencendo a um único gênero, ou seja, essa é uma pessoa não binária. E nesse aspecto, ela acredita que a expressão de gênero não se limita ao sexo masculino e feminino. Olha que absurdo. Uma pessoa não binária. Então ela quer dizer que ela não é macho e não é fêmea. Então essa pessoa é ela é genderqueer. Genderqueer. Assim, uma pessoa não binária pode achar que não é homem e que não é mulher. Nesse caso, teria uma ausência de gênero. Ou ainda pode achar que é as duas coisas ao mesmo tempo. Que absurdo, né? O que o diabo faz com as pessoas, meus queridos? Isso significa que mesmo tendo o órgão genital de determinado sexo, não se reconhece dentro deste gênero. Ou seja, não sabe se é homem, não sabe se é mulher, ou uma hora acha que é as duas pessoas. Isso nós sabemos que é uma escravidão da mente, porque nós sabemos que existe o homem e existe a mulher, e isso foi constituído pelo nosso Deus. E o ponto 5 aqui vai dizer princípios bíblicos para uma família sólida. Aí entra o papel dos pais. Os pais têm o papel de ensinar, de formar, de instruir. É papel dos pais, não é da escola, não é da igreja, é dos pais. É claro que a igreja tem sua parcela de contribuição, mas a responsabilidade é dos pais. Então, meu querido, os pais têm que estar cuidando, estar incentivando, estar ensinando. Ele tem essa missão de ensinar. A educação do filho, portanto, a educação dos filhos, portanto, deve tomar como princípios os valores ensinados da palavra de Deus. Ensine o menino no caminho que deve andar. Onde há destruição da família familiar, há ausência de valores fortes e predominantes. Ensinar valores, e valores bíblicos, valores bons para os nossos filhos. Isso é responsabilidade dos pais, e os pais não podem negar isso. Nesse aspecto, de alguma forma, os pais, se eles falharem em transmitir ou ensinar, os filhos certamente terão problemas, certamente terão filhos prejudicados. Então, pai, mãe, ensine o menino, instrua no caminho que deve andar, porque quando ele crescer não vai se desviar dele. E tem um papel da igreja também, que é um papel predominante. A igreja tem que ser forte. Uma igreja forte, vai haver crente forte. Uma igreja fraca, vai haver crente fraco. Então a igreja faz crente forte. A igreja também é responsável por criar uma igreja sólida, alicerçada na palavra de Deus. Então, meus queridos, que Deus, assim Cristo, abençoe as vossas vidas e que esta lição venha trazer edificação para você, para a sua família. Que Deus, em Cristo, te abençoe
em nome de Jesus. Fiquem todos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Inscreva-se no nosso canal, deixe o joinha e que Deus em Cristo venha abençoar de uma forma especial. Fiquem todos na paz do Senhor.